Liturgia do dia 16 de junho de 2022. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora. Eu te gerei, jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato,
que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No centro da solenidade que hoje celebramos, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, está que a celebração de Deus, que alimenta o seu povo e que no seu Filho dá-lhe o alimento supremo e eterno, que é a grande Eucaristia dos crentes. Para exprimir esta oração de louvor e de agradecimento que dirigimos ao Senhor, acolhendo o dom do seu amor, a Escritura emprega 2 palavras. Primeiro, com relação à bênção, observada na primeira leitura, e depois a ação de graças, vista na segunda leitura. Essas 2 dimensões de oração estão intimamente ligadas e devem habitar a nossa vida para além da missa, para testemunhar todo o amor com o qual Cristo ama os homens. Tema presente no Evangelho de hoje. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é a festa da pessoa de Cristo. Ao levantarmos os olhos para o pão e o vinho consagrados, só podemos dizer: é mesmo Ele, meu Senhor e meu Deus. Na primeira leitura, observamos que na história do povo de Deus, o rei Melquisedeque só intervém uma vez, no seu encontro com Abraão. Mas este episódio teve uma importância decisiva para a ação de Jesus. O Antigo Testamento está cheio de sacrifícios sangrentos, mas eis aqui um sacrifício sem qualquer efusão de sangue. Melquisedeque, um rei sacerdote, oferece diante de Abraão pão e vinho. Os cristãos reconheceram nesse gesto um anúncio da Eucaristia e muitas vezes representaram este sacrifício nas pinturas e vitrais das igrejas, na proximidade do altar. Reconhecemos também neste episódio antigo um traço da pedagogia divina que provocou continuamente o seu povo a purificar as suas práticas sacrificiais, para prepará-lo para acolher a ação definitiva do seu Filho. Na segunda leitura, as dificuldades surgidas na primeira comunidade de Corinto tinham incitado o apóstolo Paulo a recordar por escrito
o que comporta a celebração do grande mistério da fé, a Eucaristia. Nesta narração da instituição da Eucaristia, Paulo põe na boca de Jesus uma dupla ordem de reiteração. Depois da fração do pão, e mesmo antes de lhes dar o cálice, Jesus diz aos apóstolos: "Fazei isto em memória de mim." Palavra explícita, fundadora da nossa prática eucarística. E Jesus explica todo o alcance deste memorial, tal como canta a anamnese: proclamar o que Jesus fez por nós, dom da sua vida, celebrar a sua ressurreição que nos salva, esperar a sua vinda na glória. O que os apóstolos nos dizem da Eucaristia está nessas breves linhas de uma carta de São Paulo. Paulo dá-nos indicações importantes. Refere-se, em primeiro lugar, à tradição que ele mesmo recebeu. E esta tradição vem do próprio Senhor, que deu a ordem de refazer isso em memória dele. Indica em seguida que esta celebração recebida da tradição está integrada numa refeição, como a fração do pão na última ceia e as refeições do ressuscitado com os seus discípulos em Emaús e em Jerusalém. Esta refeição coloca-nos em situação de esperança, sempre na espera do regresso do nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. No texto do Evangelho, a refeição da fração do pão que Jesus celebrou com os seus discípulos é destinada ao conjunto do seu povo. O próprio Jesus significou isso alimentando a multidão que o seguia, como Deus o havia feito outrora no deserto. Para viver, é preciso comer. E como Deus nos quer vivos, Ele próprio intervém, como um pai que cuida dos seus filhos quando estes não encontram o alimento necessário. A tradição de Israel tinha guardado a memória de uma intervenção providencial, em que Deus tinha alimentado o seu povo no deserto, depois da saída do Egito, com o maná e as codornizes. Era um pão vindo do céu, portanto, de Deus. Por seu lado, Jesus alimenta o povo que está quase a fracassar. Vários detalhes anunciam a Eucaristia. Jesus parte os pães e faz-los distribuir pelos seus discípulos, como na comunhão. O povo está organizado, os apóstolos fazem o serviço. É a igreja. No deserto, o maná era apenas suficiente, mas aqui, no banquete do Senhor, restam cestos cheios, porque o pão de Jesus é nos oferecido generosamente para que tenhamos a vida em abundância. É impossível isolar a ordem de reiteração da Eucaristia propriamente dita e de outras ordens que Jesus nos deu. Muito próximo da Eucaristia, há o exemplo do lava-pés, há ainda o mandamento do amor e a necessidade primordial de amar o nosso próximo. E hoje, o apelo a darmos nós mesmos de comer àqueles que nada têm o que comer, significando já o reino, onde todos os bens superabundam. Jesus recorda que ele quer associar desde já todos os batizados à sua construção, ao seu anúncio, e para isso ele santifica-nos com a sua própria vida. A fé da Igreja na presença do seu Senhor ressuscitado no mistério da Eucaristia remonta à origem da comunidade cristã. São Paulo transmite o que recebeu da tradição, cerca de 25 anos depois da morte de Jesus. É a narração mais antiga da Eucaristia.
A Igreja nunca abandonou essa centralidade. A solenidade do corpo e sangue de Cristo foi instituída em meados do século XIII, numa época em que se comungava muito pouco e onde se levantavam dúvidas sobre a presença real de Jesus na hóstia consagrada depois da celebração da Eucaristia. A Igreja respondeu, não com longos discursos, mas com um ato. Sim, Jesus está verdadeiramente presente, mesmo depois do fim da missa. E para provar esta fé, criou-se o hábito de organizar procissões com a hóstia consagrada pelas ruas, fora das igrejas. Para que não haja dúvida com relação à permanência da presença de Jesus no pão eucarístico, as palavras de Jesus esclarecem-nos: este é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Estas afirmações de Jesus, na noite da Quinta-feira Santa, não dependiam nem de fé, nem da compreensão dos apóstolos. É Jesus que se compromete, que dá o pão, como sendo o seu corpo, o cálice de vinho, como sendo o cálice da nova aliança no seu sangue. Só Ele pode ter influência neste pão e neste vinho. Hoje é o sacerdote ordenado que pronuncia as palavras de Jesus, mas não é ele que lhes dá sentido e realidade. É sempre Jesus ressuscitado que se compromete, exatamente como na noite da Quinta-feira Santa. O sacerdote e toda a comunidade com ele são convidados a aderir na fé a esta ação de Jesus, mas não têm o poder de retirar a eficácia das palavras que não lhes pertencem. A Igreja tem razão em celebrar esta permanência da presença de Jesus. Que esta seja para nós fonte de maravilhamento e de ação de graças. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.